Galerinha, venho aqui tentar brevemente esclarecer para muitos, para a maioria, alguns detalhes, alguns meandros do artigo 217-A do Código Penal, que estabelece o crime de estupro de vulnerável. Tá? O crime de estupro de vulnerável que hoje está muito em voga. Digo em voga porque me parece que virou moda e um atrativo para muitos aí. Obviamente que há os crimes de fato que ocorrem, mas muitos fatos aí são noticiados por algum interesse, digo assim. Eu sei porque tenho casos aqui que estou atuando ainda, que geram uma comoção de fato, mas é um crime muito grave, do meu ponto de vista, é o crime mais grave que existe no nosso ordenamento jurídico, enfim, em todos os delitos, até mais que o homicídio, embora ele tire a vida, que é o bem maior que nós temos, a vida e a liberdade, mas a dignidade sexual, quando ela é atingida, principalmente do menor de 14 anos, é algo assim chocante e repugnante. Mas não podemos esquecer que temos uma Constituição da República, que ela é humanitária, e temos um Código de Processo Penal, temos uma regra a seguir. Não pode ser como no tempo da Inquisição, que você simplesmente aponta o dedo para alguém e aquele alguém já é considerado culpado, vai ser condenado e hoje não tem a pena de morte, mas tem punições bem piores. Pois bem, diz lá o artigo 217-A do Código Penal, onde estabelece, fixa, aí reza o que é o crime do 217-A. É um crime que foi instituído ou implantado a partir de 2009, com alteração legislativa e com a entrada em vigor da Lei 2015 de 2009. Pois bem, o caput do 217-A diz assim: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, ponto. Pena reclusão de 8 a 15 anos, ou seja, é uma pena alta. Parágrafo 1º, que é o principal. Então, o caput diz menor de 14 anos. Basta ser menor de 14 anos. Tendo 14 anos acima, ou 14 anos já completos, já não incorrem no crime 217-A, que é o incapaz ou vulnerável. Abaixo de 14, faltando um dia para completar 14, obviamente que já está incluído aqui em curso nesse artigo, tendo em alguns casos, inclusive, que analisando o caso em concreto, é possível haver uma absolvição. E isso, lógico, não é pacífico, mas tem um entendimento aí, tem várias jurisprudências. Eu, especialmente, tive um caso há não muito tempo atrás, tive um caso de uma acusação por esse crime. A suposta vítima tinha, na época, 13 anos de idade, já completos. O réu tinha 28 anos de idade na época. E o juiz que julgou o processo foi uma juíza mulher, inclusive, e ela acolheu a tese defensiva e proferiu a sentença absolutória, tá? Porque não houve ali a coação, não houve a violência presumida nesse caso aqui do 217-A. Quando é um crime de estupro normal ou comum, por exemplo, o 213, que é o estupro de pessoas a maior de 14 anos ou pessoa adulta, já que seja, tem que provar que houve uma coação ou uma violência para que o ato tenha sido praticado sem o consentimento da outra parte. E digo da vítima, não só mulher, como homem também. A principal informação que eu quero passar hoje aqui, que esse crime, ele é um crime para o ser humano. Ou seja, nós vemos hoje, e isso está muito em voga agora, de mulher adulta sendo vítima desse crime aqui. Mas o adulto, ou acima de 14 anos, ele vai ser incluído no seguinte, no parágrafo 1º que vem adiante desse artigo, que diz lá: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, ou seja, uma pessoa que tem uma deficiência mental, já uma CID, e tem um distúrbio mental ou uma incapacidade, já é considerada uma pessoa enferma também, que está lá, de repente, hospitalizada e está sem poder resistir, oferecer resistência, não tem essa possibilidade, inclui aqui. Continuando, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou seja, alguém que não tem discernimento, que tem um certo grau, um grau menor vamos dizer assim, de raciocínio.
Continuando. Então, não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Ou por qualquer outra causa que não pode oferecer resistência. Esse aqui é o principal que eu quero passar. Quando ele coloca aqui, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência para o ato, então a gente está incluindo um adulto, por exemplo, uma pessoa adulta, um homem ou mulher, não pode oferecer resistência, é incluído como estupro vulnerável. Não um estupro normal de uma pessoa adulta, que o estuprador, o abusador, vem, amarra as mãos e as pernas, por exemplo, da vítima e pratica o ato sexual ali, ou conjunção carnal, ou outro ato libidinoso, não precisa necessariamente ter conjunção, ter cópula, mas pratica com a vítima amarrada. Aí não não se inclui aqui nesse artigo, não pode oferecer qualquer resistência por qualquer outra causa. Aí no caso é 213 mesmo, porque foi com violência, né, e grave ameaça. Ou qualquer outra causa que não pode oferecer resistência, o que está muito em voga hoje é a embriaguez. A vítima saiu para balada, como acontece muito, e temos um caso recente do jogador Daniel e de outro, né, mas o Daniel, que é o mais recente, causou muita polêmica, e agora teve uma notícia recente de mudança significativa nos autos. As pessoas saem para se divertir na noite, na balada, numa festa, num baile, e lá as pessoas geralmente se embriagam. Eu já fiz isso no passado, então as pessoas saem, se embriagam no sentido, bebe uma cervejinha, um whisky, um destilado, e se conhecem, rola ali uma química, a pessoa saem para isso, né? As pessoas dizem hoje que saem para caçar. E tanto homem como mulher se envolvem, vão para um motel, vão para algum lugar, ou fazem sexo lá, praticam um ato sexual, às vezes, muitas vezes, no próprio local mesmo, como alguns casos. E no outro dia, a vítima, geralmente a mulher, vem e noticia um crime no outro dia, ou vários dias depois, ou meses depois, noticia que foi abusada porque ela não consentiu, porque ela não queria, e ela estava embriagada ao ponto de não ter capacidade de discernimento ou de oferecer resistência. Aí que se encaixa. O caso do Daniel Alves, que é recente, que houve a condenação, ele ficou preso um tempo, foi para um recurso e o Tribunal da Catalunha absolveu. E eram 3 mulheres juízas e um juiz homem. Se não me engano, 3 mulheres e 2 homens. E foi absolvido por unanimidade, porque a palavra da vítima, somente ela, isolada nos autos, não é capaz, não é suficiente para uma condenação. E, nesse caso ali, o tribunal entendeu que a palavra da vítima, as declarações delas estavam contraditórias, não eram consistentes, não eram firmes. E outra coisa, outro item importante é a embriaguez. A embriaguez, ela tem que ser comprovada, assim como na embriaguez ao volante, você respondeu o artigo 306 do Código de Trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, a embriaguez ao volante, o crime de embriaguez ao volante, você tem que comprovar assoprando o etilômetro ou o exame sanguíneo, coleta material genético para ver quanto de sangue tem quanto de álcool tem no sangue ou no pulmão, para saber se está embriagado ou não, que tem que ter um mínimo. Então, da parte daquele mínimo, você já está embriagado. Então, você pode estar embriagado com uma latinha de cerveja, né? Agora, para o estupro de vulnerável, qual que é o grau de embriaguez que torna a pessoa vulnerável ou inconsciente, como não foi num caso que eu estou patrocinando a defesa? Qual que é o grau de inconsciência? Para atingir o grau de inconsciência ou incapacidade ou a vulnerabilidade de não ser capaz ou possível oferecer alguma resistência, qual que é o nível de embriaguez? Como que se mede isso? Teria que ter um exame assim, toxicológico, um exame, não é toxicológico, mas um exame sanguíneo para constatar o grau de etílico que tem no sangue, para se comprovar que a pessoa tem aquela quantidade de álcool, de fato, na pessoa daquela estatura, estaria de fato sem qualquer resistência, né? Então é muito perigoso isso, e as pessoas hoje são muito vulneráveis a isso. O que eu quero dizer também, especialmente, é que esse crime está muito em voga contra vítimas mulheres. Mas às vezes o homem também pode ser vítima de um crime desse. O homem pode ser vítima de um crime de estupro de vulnerável, com certeza. E deve noticiar, assim como as mulheres estão fazendo. Não estou defendendo nenhum outro, mas eu vejo sim que tem muitos abusos e todos merecem a proteção. Tem um caso aqui recente que eu fiquei sabendo, que eu tenho notícia, não sou eu que advogo, mas tive informação de um menino de 15 anos, um garoto, que estava na casa dos amiguinhos. A mãe do outro amigo do amiguinho teria
vou levar ele para casa, porque já era tarde, foi levar um amiguinho do filho para casa, um amiguinho de 15 anos, a mãe de 30 e poucos anos. No meio do caminho, a mãe desviou o caminho e foi para um motel e teve praticar ato sexual, ato libidinoso com esse menino, com esse adolescente, de 15 anos já. E fez umas fotos dele, enfim, e espalhou para as amigas, tal, que ele não tinha dado conta do recado, que ele não tinha ficado com ereção, cometeu até um certo constrangimento do menino. Esse caso é um caso de estupro, não de vulnerável, mas um caso de estupro. Por quê? Porque foi constrangido, porque foi forçado, teve uma coação por conta da idade, que não tem capacidade de se defender ou saber o que é uma coisa e o que é outra. Então, assim, o crime de estupro do vulnerável é um crime que aplica para menores de 14 anos ou pessoas com deficiência, com alguma deficiência mental, mas também para pessoas que estão, de repente, sob efeito de uma droga, que deram lá um Boa Noite Cinderela, deram uma bala dessas que usam para rave, para ficar doidão, e a pessoa ficou meio doida lá e acabou fazendo sexo com outra, com várias pessoas. No outro dia se deu conta que se ela tivesse sem aquele objeto, sem aquela droga, ela não teria feito aquilo. Então ela fez porque ela não tinha capacidade mesmo de discernimento ou de resistência, de falar, não, eu não quero isso. Então, esse é o crime de estupro de vulnerável. Mas o mais importante aqui é que ele não é só para mulheres, é para homem também. Se você, homem, está a um ponto, embriagado a um determinado ponto, e praticou ato sexual com alguém, ou ato libidinoso, alguém praticou com você, e no outro dia você teve um arrependimento, por exemplo, porra, eu fiz aquilo, mas eu não... Porra, me arrependi, não era aquilo, foi a cachaça que me levou. Ou seja, você foi vítima pode ter sido vítima de um crime de estupro vulnerável. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas com maldade no coração e fazem as coisas por algum benefício. Talvez não para arrecadar um valor financeiro, talvez uma pessoa famosa como Daniel Alves pode ter sido isso, para conseguir algo assim, contou o que aconteceu, e alguém ouviu, uma pessoa que conhece do direito, você pode ganhar um dinheiro aqui. Talvez tenha sido isso que tinha acontecido. Mas acabou com a vida de alguém até chegar a um determinado ponto. Mas eu acho assim, se você vai para um local e você se embriaga voluntariamente e acaba se envolvendo com alguém, você não está sendo vítima de crime de estupro do vulnerável, não. Assim como uma embriaguez ao volante, quando você vai e tem a embriaguez voluntária, ou seja, quando você se embriaga voluntariamente, você está cometendo um delito muito mais grave. Você pega no volante, sai para dirigir e atropela alguém. Você, do meu ponto de vista, você está cometendo um crime se você atropela alguém e mata, você está cometendo um crime de homicídio doloso. Você não teve a intenção, mas você assumiu o risco a partir do momento que eu vou beber e depois vou dirigir. Né? Quando eu saio e tomo alguma coisa de álcool, eu já dou o volante para outra pessoa, para minha mulher geralmente, mas geralmente eu não bebo, eu não me embriago, por conta dessa responsabilidade, e até porque para não infringir a lei. Então, era esse o recado, que esse crime está muito em voga. E para vocês, homens e mulheres, tomem muito cuidado. Se conhecer alguém na balada, na noite, no restaurante, que seja, você sai para tomar um vinho, toma uma taça de vinho, você já está correndo o risco de ser embriagado, de responder por um estupro de vulnerável. Se a mulher ou o homem vai na delegacia e registra um boletim de ocorrência, geralmente é a mulher, porque o homem, se for fazer isso lá, vai virar motivo de chacota para os policiais, provavelmente, e para a sociedade. Que a nossa sociedade é um pouco hipócrita, ou bastante hipócrita, porque só o sexo feminino que pode ser vítima de estupro. Não, o homem também. Então, se você sai com alguém, toma uma taça de vinho com alguém, vai com um encontro, não fica com aquela pessoa. Vai para casa, deixa ela ir para casa sozinho e você vai no seu carro. Marca um encontro, cria um diálogo com essa pessoa, cria um relacionamento ali, um vínculo. Aí, tudo por telefone, de preferência, ou faça um contrato, assina. Aí sim você tem um envolvimento mais íntimo, você pode evoluir para os atos diretamente sexuais, aí, mais íntimo, e você não correr o risco de ser aí, pode até ser noticiado o crime, você sofrer uma acusação, mas certamente lá na frente você terá absolvição, porque se os fatos não se deram da maneira que uma vítima mencionou.